Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Demorei um pouquinho aqui, né? Fui pegar meu cafezinho ali, tá fazendo uma tapioquinha com iogurte natural, geleia e bananinha picada. Então, daqui a pouco eu vou estar mastigando aqui. Fala, Dani. How are you, my friend? My friend from Germany is there, Daniel. Bom dia, Su. Tudo bem? Bem-vindo a todos, pessoal. Dani, Daniela. Isso aí, pessoal. Estamos prontos para mais uma live hoje. E eu gostaria que você começasse comigo essa manhã, contando pra gente um pouco aí nos comentários a tua experiência com as lives. O que as lives têm te ensinado, tem valido a pena? Qual live que você mais gostou até agora? Eu sei que tem bastante opiniões. Cada dia a gente é um tiro de canhão que acerta alguém. Então, na verdade, a ideia não é a gente dar um tiro em todo mundo todo dia, mas todo dia aqui algumas pessoas pegam mais a questão familiar, outras pessoas pegam mais a questão financeira, outras ministerial, mas o fato é que nós estamos aqui com um propósito único de construir as pessoas, propósito único de a gente se edificar. Isso aqui se tornou uma verdadeira igreja, uma comunidade, e é maravilhoso saber que tem muitas pessoas. Ontem, não sei se vocês viram a Manu, ela tá há 3 semanas já fazendo uma horta, se eu não me engano, em Florianópolis, algum lugar assim, e é bem no horário que a gente está falando aqui. Ela coloca a live ali, vai cavando os buracos ouvindo a live, e eu fico agradecido mesmo por todos vocês que todos os dias depositam as orelhas aqui, que vocês sintonizam aqui. A live com a Aline tem sido maravilhosa, tem me ensinado muito. Aliás, a propósito, estou tentando convencer a Aline de entrar hoje. Ela está ali tomando um cafezinho, e eu implorei para ela: Aline, vinha por favor hoje, já que você não podia ontem, vamos hoje. A da minha mãe ontem, muita gente gostou. A Michelle está dizendo que a live do dia sempre é melhor, cada dia é uma revelação celestial, muito bom. Essas lives têm me feito tomar atitudes. Cara, que maravilha, Dani, obrigado, viu? Eu acredito que a certeza impulsiona a gente na decisão, né? Uma vez que a gente tem certeza do que precisa ser feito, a gente vai lá e faz. A questão é que as pessoas, elas vivem em dúvida, e a dúvida é um marasmo. A dúvida é um lugar onde a gente fica numa escuridão, a gente fica meio que numa ventania, como uma folhinha, e a gente acaba não decidindo por nada, né? Então, com certeza, eu creio que você tem alcançado algumas certezas através dessas lives aqui, e isso te faz tomar atitudes, tomar decisões. A da mamãe foi de muita sabedoria e simplicidade. Eu convidei minha mãe para participar talvez uma vez por mês, uma vez cada 15 dias com a gente aqui, para ela também ensinar um pouco da Bíblia para a gente, para ela falar um pouco sobre os milagres que a gente viveu, falar um pouco sobre essa dimensão de fé que meus pais sempre viveram. Eu nunca vi outros pais em casa. Então eu tô convencendo minha mãe dela participar aqui uma vez a cada 15 dias pelo menos com a gente. Cada live são anos-luz de conhecimento, minha mente vai a 1000. Pô, Igor, que honra, cara, que maravilha, irmão, obrigado, viu? A verdade nos impulsiona. A Andressa disse que a verdade nos impulsiona. A Cíntia tá dizendo convida, queria tanto ter visto. Tá no nosso IGTV. Se você entrar ali no meu canal do Instagram, você vai ver no IGTV. A segunda parte tá salvando sim, tá? Se você entrar no IGTV, tem é que a segunda parte eu não coloco no feed. Eu coloco só a primeira parte aqui no feed para ser a chamada, e aí tem que entrar no IGTV para você procurar a parte 2 do Alessandro Góes, parte 2 da Agatha, parte 2 da minha mãe. Então tá tudo salvo aí. E o César também, tem salvo as nossas lives lá no YouTube. Se você entrar no canal do YouTube Carl Dietz, você vai descobrir que tem várias lives ali
comentários ali. Os comentários ali, na verdade, balizam bastante o que eu faço aqui. E é isso aí. Muito bom, muito bom. Então, antes da Aline chegar aqui, eu quero falar sobre o coração de um líder. Você sabia que você é líder? Ou melhor, você acredita que todo ser humano nasceu para liderar? Algumas pessoas acreditam que não, liderança é só para quem está na plataforma, para quem está atrás do balcão, liderança é só para quem está na salinha da gerência, liderança é só para quem está mandando e os outros obedecendo. E uma mentira que eu acreditei desde criança é que algumas pessoas nasceram para liderar e outras pessoas nasceram para ser lideradas. E ao decorrer da minha vida, da maneira que eu fui me aprofundando dentro dos mistérios da liderança, depois que eu fiz um mestrado em liderança, eu cheguei à conclusão que todo ser humano nasceu para liderar. Todo ser humano. Ser humano que não lidera é um ser humano que não existe. Ser humano que não lidera é o ser humano que entregou o seu destino a uma mão alheia. Existem muitos pastores que eles são copastores a vida inteira. E parte desses copastores, eles entregaram, confiaram seu destino a um outro pastor. E agora a vida passou e esse cara não se tornou o pastor que ele deveria ter se tornado, porque ele ficou sendo um segundo pastor em uma igreja. É muito raro você encontrar uma igreja que o pastor principal pegue o melhor pastor dele e fala: irmão, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora multiplicar, a gente vai tirar você da minha plataforma e a gente vai abrir uma plataforma para você. Essa plataforma não tem o meu selo, essa plataforma não paga royalties para mim, essa plataforma não tem o meu nome, essa plataforma não é com as pessoas que eu lidero, essa plataforma é com você. E isso é um processo de emancipação, onde a igreja prova que ela é um sistema religioso. A religião não emancipa. A diferença do reino de Deus e da religião é que a religião, ela não emancipa. O reino de Deus, ele emancipa. O reino de Deus, ele está baseado no protótipo de família. E quando Deus criou Adão e Eva, antes de Adão ter sogro e sogra, Deus falou para Adão: Adão, deixa a casa de pai e mãe, se une a sua esposa. Por quê? Porque essa é a inteligência do reino de Deus. Eu fazer 2, 2 fazem 4, 4 fazem 8, 8 fazem 16, 16, 32, e de repente a gente tem aí o mundo à nossa frente. Só que a religião, ela fala assim: Adão, deixa a casa de pai e mãe e vai morar no fundo do quintal, tá? Ah, mas eu quero comprar um apartamento. Não, tem uma kitnetzinha ali atrás, vou fazer uma meia aguinha para você, mas você tem que ficar aqui no terreno. Você tem que ficar aqui, ó, com a gente. Se você sair daqui, você não é mais nosso. Se você sair daqui, você não é mais filho. Se você sair daqui, você está fora. E essa é a porcaria, para não falar outro nome feio, porque eu tenho vontade de falar. Aliás, você já viu que tem... deixa eu fazer um parênteses aqui. Já viu a versão gospel do palavrão? O cara vai falar porra, ele fala porcaria. Aí ele vai falar... Não vou falar os palavrão aqui porque é muito sacanagem. Mas caraca é a parte gospel do palavrão. Vocês conhecem o outro, qual que é? Qual que é o outro que o cara tava falando ali? Esquece o palavrão. Mas eu tenho muita ira. Eu tenho ira porque isso é estúpido, isso é insustentável. Por isso que as igrejas, elas passam ano e entra ano e chega depois de 20 anos, elas racham e não sobra ninguém. Porque a religião, ela não entende o princípio da corrente. Sabe qual que é a diferença da corrente? A corrente é que um elo liga no outro elo. E o outro elo liga em um outro elo. E de repente você tem uma corrente. Só que a religião fala: não, existe um elo e todos os elos têm que ligar nesse elo. E aí você vai ligando. De repente você tem um anel cheio de elos. Só que esse elo aqui, ele é limitado. Então quanto mais elo você grampeia aqui nele, mais tensão ele vai tendo. E chega uma hora que ele, rompe. Quando esse elo rompe,
todos os outros elos eles se perdem. Essa é a estupidez do sistema religioso. Quando você vincula 1 milhão de pessoas num cara só, quando você coloca 5.000 pessoas baseado num pastor só, quando você coloca 150 pessoas num cara só, o dia que esse cara espana, 150 pessoas espanam junto. E aí você imagina assim, ó, o elo abre, todos aqueles gomos de corrente caem, se perdem, e aí tem que sair correndo, juntando. Mas o princípio do reino de Deus é que um elo liga outro elo, que liga outro elo, que liga outro elo, que liga outro elo, e no final você tem uma corrente. E aí quando a vida ela tensiona, existe o princípio do elo mais fraco. Aonde que a corrente vai arrebentar? Pum! Arrebentou no elo mais fraco. Qual foi o prejuízo disso? Nenhum, porque agora você tem duas correntes. O único elo que se perde normalmente é o elo que rompeu. Só o elo que se rompeu. Então a gente precisa começar a entender que todos nós nascemos para liderar. Deixa de ser pau mandado. Porque o dia que você entende que todos nasceram para liderar, você vai entender que todos nasceram para ser liderado. Porque se todos lideram, alguém vai te liderar. E essa é a diferença de você entender liderança no reino de Deus. Na medida que todos lideram, é a medida que todos são liderados. O que muda são as proporções de liderança. E um cara que ele entende que ele nasceu para liderar, ele não tem problema algum em ser liderado. Porque o princípio da submissão é o princípio de entender liderança. Quanto mais eu entendo o líder que eu preciso ser, mais eu entendo a submissão que eu preciso ter. Porque assim como eu quero ser líder, o fato de você querer liderar é entender que algumas pessoas precisam se submeter a você. Então você entende submissão, porque sem submissão tua liderança não funciona. Só que porque você entendeu submissão para tua liderança funcionar, você vai entender submissão para você funcionar debaixo de outra liderança. Então entenda que um elo ele é ligado por duas correntes, a corrente de cima e a corrente de baixo. Segura uma corrente assim. Eu precisava pegar a corrente. Pô, isso aqui valeu já essa live, entendeu? Se você entender isso, você vai perceber que existem líderes mal intencionados que eles estão querendo te linkar sempre no mesmo elo. Não, tem que ser aqui, ó. É ele que é o nosso pastor, é ele que é o nosso líder, é ele que é o nosso... Não, ele também é. Tem ele. Eu creio num reino de líderes. Eu creio numa igreja de líderes. Se existe alguém que precisa governar a terra, todo crente, ele precisa liderar o mundo. Não, mas eu não tenho dom de liderança. Então, liderança não é um dom, liderança é um sentido de vida. Quando Deus ele criou o homem, olha quem que chegou aqui, pessoal. Quando Deus criou o homem, Deus ele criou o homem e ele disse: domine o homem sobre animais, sobre a terra, governe, sujeite. E esse homem estava falando de você, não estava falando de Adão. Deus criou a raça humana, Deus criou o ser humano e falou: e domine ele sobre. Você nasceu para governar, você nasceu para liderar. E eu e você, nós fomos alienados dentro de um sistema capitalista, marxista, religioso, dentro de um sistema onde alguém sempre está abusando de outro alguém, onde alguém sempre está usurpando de outro alguém. Meu, se você não entender que você nasceu para liderar, alguém vai te liderar e você não vai perceber. Alguém vai te liderar. Eu entendo que liderança é o seguinte: se alguém não estiver seguindo você, é porque você já está seguindo alguém. Quanto mais eu sigo alguém, menos eu me preocupo se tem alguém me seguindo. Agora, quando eu saio desse lugar seguindo alguém, logo eu passo a ser seguido. Em tudo na vida, se você não está liderando, alguém já está te liderando. Se você não está estabelecendo a tendência do jeito que deveria se vestir, se a gente não determina como a gente deveria se vestir, logo alguém vai determinar para você como você deveria se vestir. Se você não determina como você deveria ensinar os seus filhos,
Logo, você vai modelar alguém que diz que é bom ensinar os filhos assim. Por quê? Porque isso é estabelecer tendência. Eu e você, nós somos arquitetos culturais. A cultura, ela depende de mim e de você. A cultura está esperando uma atitude minha e tua, para nós estabelecermos tendências onde as pessoas falam: puxa, que maravilha ter filho. Só que tem gente que veio antes de você e falou assim: não, filho dá trabalho, eu prefiro cachorrinho, pets. Eu adoro pets, eu uso meus pets. E de repente tem uma geração acreditando nessa estupidez, nessa besteira, achando que filho e pets estão na mesma categoria. Meu, pet é pet, pet é animal, pet não tem nada a ver com gente, esquece. Então, você nasceu para liderar. E eu ia falar aqui sobre o coração de um líder, onde eu queria falar sobre como desenvolver as qualidades que diferem líderes de outras pessoas. E aqui eu tenho pelo menos aqui 12 características do coração de um líder. Mas creio que minha esposa já está na outra ponta. Deixa eu ver se ela está aqui com a gente. A Su da Ilha sente falta de igreja que emancipa e acredita no propósito de Deus em mim. Não pare de procurar, Su. Não pare. A questão é que a gente, por essa falta de emancipação, a gente pensa que se a gente sair daquele lugar, a gente saiu da igreja, né? E na verdade a igreja não tem parede, então por isso não tem como a gente nem entrar, nem como sair de uma igreja. Aliás, um dia eu estava numa igreja e aí várias pessoas saíram da igreja e eles só anunciavam na assembleia. Quando eu fui sair da igreja, como eu ocupava cargos dentro da igreja, eles falaram: não, você vai ter que dar uma palavra e você vai ter que se explicar lá na assembleia. Eu falei: sério? Tudo bem. Nunca tive medo de alguém, nem da polícia, nem do meu pai, nem de ninguém, então beleza. É pra falar com quem lá? Não, é pra falar pra igreja. Você vai falar pra igreja por que você está saindo. Aí eu cheguei na igreja, na assembleia, numa quinta-feira à noite, e falei o seguinte: eu não estou saindo dessa igreja, porque não tem como sair de um lugar que você nunca entrou. O reino de Deus não tem paredes. Se não tem paredes, não tem porta. Se não tem porta, não tem como você entrar numa igreja ou sair de uma igreja. E aí eu deixei essa palavra para eles. Eu falei assim: então, cada vez que eu vier aqui, não pense que eu vim espiar nada, porque eu não estou vindo espiar nada, eu só estou voltando para o lugar que eu pertenço. Eu continuo pertencendo a essa igreja, independente para onde que eu for. Eu depositei 13 anos da minha vida, com todo o meu tempo, meu talento, meu tesouro nessa igreja. Tudo que eu depositei nessa igreja, eu vou colher nos próximos anos. Tudo que essa igreja depositou em mim, se ela for inteligente, ela vai colher em mim nos próximos anos. E aí um membro levantou a mão e falou assim: o que você vai fazer na outra igreja que você não poderia fazer aqui? E deu vontade de falar assim: eu vou poder ser eu. Mas claro que você precisa ser polido, e, né? Então, e de fato era isso. Eu queria só ser eu. E naquele campo religioso ali, eu não podia ser eu. Se existe uma coisa que eu chuto, passo por cima, é de alguém que tenta mudar quem eu sou, ou que tenta frear aquilo que Deus me criou para ser. E você vai perceber que de cada 3 pastores, 2 sempre querem te frear. 2 sempre vêm com a balelazinha de cuidado, ó. Cuidado, hein? Ó, cuidado. Cuidado o quê, irmão? Cuidado com o quê? É o contrário. Pastores existem para encorajar. Pastores líderes que entendem o reino de Deus existem para emancipar. Pastores líderes existem para empurrar, para dizer: isso aí, o que você precisa mais? Quanto você precisa? Posso fazer alguma coisa com você? Aí depois eu saí, os anos passaram, a gente abriu 1, 2, 5, 10 campos da igreja, e um dia eu encontrei aquele membro que levantou a mãozinha e perguntou: o que você vai fazer na outra igreja que você não vai fazer aqui? Ele olhou para mim e falou assim: Cal, por que você não falou? Se você falasse, a gente teria te apoiado financeiramente para você fazer tudo o que você está fazendo aqui na igreja. Daí eu falei: não vem de conversinha pro meu lado, você tá de brincadeira, faz nada. Religião, tudo que ela faz, ela cobra. Religião, ela não dá nada de graça.
Religião, ela não emancipa nada de graça. Na religião é o seguinte, tudo que você faz, tudo que ela faz para você, ela vai pedir de volta para você. E ela começa pedindo a presença, ela começa pedindo, ó, eu te abençoo, mas você tem que estar aqui? Não, mas eu não... Não, ó, você faltou 8 cultos, onde você está? O que você está fazendo? Cara, a coisa mais feia é um pastor que liga atrás de alguém e antes de perguntar se está tudo bem, ele pergunta, eu senti falta de você. Você não tem vindo aos cultos? Cara, manda um pastor desse, já sabe para onde, né? Manda. Você está de brincadeira, né, pastor? Você está me ligando porque você sentiu falta de mim na igreja? Ou você está me ligando porque você está realmente interessado em saber o que está acontecendo comigo? Tem exceções, obviamente. Mas você percebe que é a primeira coisa que o cara fala no telefone. Tô sentindo falta de você no culto. Cara, grandes porcaria que você está sentindo falta de mim no culto. Você me ligou por causa disso? Ou você me ligou porque realmente você está preocupado comigo? Então, religião é lixo. Religião é lixo, não respeite a religião. É um sistema que aprisiona. Religião é um sistema corrupto. Religião é um sistema que... A religião é um sistema que um homem domina o outro homem. E isso é consequência do pecado. Quando Adão pecou, tinha 3 consequências. Uma delas é que o homem ia dominar sobre outro homem. Um homem ia dominar sobre a mulher. Um ser humano ia dominar sobre outro ser humano. No reino de Deus não existe domínio. O domínio é do rei. O único que domina é o rei. O rei, Deus sim, ele domina. Só que todos nós, eu e você, nós não dominamos nada e nem ninguém. Você não precisa dominar nada. Quem lidera não domina. Quem lidera não domina. Domínio é a ausência de liderança. O sentido de liderar é conduzir. E você não precisa cativar, você não precisa aprisionar ninguém para conduzir nada. Conduza pelo exemplo, conduza pela clareza, conduza pela comunicação clara, tá bom? Acho que deu já, né? Já cansaram de me ouvir. Deixa eu falar aqui então com a Aline. Cadê a Aline? Aline! A Aline entrou aqui? Não. Aline, tá por aí? Não, não tá. Então, é o seguinte. Em cada época, há um tempo em que o líder deve se levantar para responder às necessidades do momento. Em toda a história, existem momentos chaves onde líderes se levantaram. Portanto, todo líder em potencial, que é eu e você, tem a oportunidade de fazer a diferença positiva na sociedade. Só que, infelizmente, existem gaps, existem períodos onde nenhum líder se levanta no momento necessário. Aí a pergunta é, por que um líder não se levanta imediatamente quando as circunstâncias exigem que alguém se levante? Porque as pessoas muitas vezes não preparam o coração para servir. Se a gente não tem uma consciência de serviço, a gente não vai servir. Existe um momento na sociedade que alguém precisa servir, se levantar, ser o fronte, ser o primeiro que morre, ser o primeiro que é atacado, ser o primeiro que sofre o dano. E a pergunta é, por que existem momentos da história que as pessoas simplesmente não se movem, não se levantam? Porque o coração delas não foi preparado para servir. Então, a pergunta é, que tipo de coração nós deveríamos ter? É importante que líderes desenvolvam habilidades a fim de liderar de maneira eficaz. Em primeiro lugar, quatro importantes qualidades do coração de todo grande líder deveria desenvolver na vida. Quando você pega em Atos, se eu não me engano, capítulo 9 de Atos, Paulo está viajando para Damasco, ele encontra Jesus face a face e ele faz 2 perguntas corretas na ordem correta. Ele fala, quem és tu, Senhor? Primeiro ele pergunta, quem és tu, Senhor? Depois ele pergunta, que queres que eu te faça?
essas duas perguntas deveriam ser a pergunta de todo líder. Primeiro, quem és tu? Quem és tu? Se eu não entender quem ele é, eu não entendo o que ele quer que eu faça. Então, Deus ele usa líderes que, em primeiro lugar, têm um grande propósito na vida. E aí eu te pergunto sobre propósito. Foi bem interessante aqui que o Alessandro Góes falou sobre propósito. Mas o que a gente deveria se perguntar sobre propósito é o seguinte: o que mais me toca? O que realmente mexe com a minha paixão? Segundo, quais são os dons? Dons são ferramentas, são possibilidades que você carrega. Uma pessoa que tem o dom, ela executa. As pessoas pensam assim: nossa, é muito difícil ser engenheiro, muito difícil construir uma casa, muito difícil passar um cano na parede. Não, é difícil você ter a ferramenta para fazer aquilo. É difícil cavar um buraco para pôr uma piscina, a menos que você tenha uma retroescavadeira. Dons são possibilidades que você carrega e não percebe. Dom é a retroescavadeira que nasceu com você e você tem medo de cavar buraco. Terceiro, quais são os teus talentos naturais? O que intuitivamente você sabe fazer? Tem pessoas que são boas em culinária, outras pessoas são boas em marcenaria, tem pessoas que são muito boas em consertar as coisas, percebem rapidamente como que funciona a lógica das coisas. Quarto lugar, quais são os seus desejos e paixões? O que realmente move, mexe com você? Quinto lugar, o que os outros afirmam sobre você? Teu propósito, você servindo o propósito de Deus, você no propósito de Deus, é marcado pelo que as pessoas reconhecem de você. As pessoas, elas percebem que você tem marcas. Cara, esse cara é muito bom com pessoas. Essa pessoa é muito boa com gestão. Esse cara é muito bom como planejamento estratégico. Essa pessoa é muito boa como encorajamento de equipe. Em sétimo lugar, quais são os seus sonhos e visões? Quando se fala de sonho, sonho é um destino. Quando fala de visão, é um destino. Qual é o teu destino? Aonde você se vê? Aonde você se vê? Você precisa se enxergar. Eu com 50 anos me vejo assim, assim, assim. Com 80 anos me vejo assim, assim, assim. Com 30 anos me vejo assim, assim, assim. Daqui 2 anos eu me vejo assim, assim, assim. Em oitavo lugar, o que lhe deixa satisfeito? O que te deixa realizado? Satisfeito é realizado. Assim, quando você comeu, você não precisa mais comer nada. Por quê? Porque está realizado. Você está farto, o apetite desceu. A ausência de apetite, isso é realização. Realização é a ausência de apetite. Nada te apetece porque está satisfeito. Você consegue imaginar uma vida de realização? Ou seja, uma vida de ausência de apetite. Mas eu quero... Não, já tenho. Mas eu quero... Não, já tenho. Plenitude de vida é uma vida de realização. Sucesso não traz realização. Sucesso não traz realização. Por isso você vê um cara como o Whindersson Nunes em depressão. Você vê aquele cara, Robin Williams, será? É um comediante. Se suicidou. O sucesso do cara era fazer o mundo inteiro sorrir, e o fim dele foi ele no suicídio. Sucesso não realiza. Esse é a grande astúcia do sucesso. Quanto mais você tem, mais você sente o tamanho do vazio. A realização não necessariamente traz sucesso. E aí o X da questão é: como faz para ter os dois? Porque o pobre vai falar: não, eu sou realizado. E aí ele perde a ambição. O cara do sucesso vai falar: não, mas já tenho sucesso, não precisa de realização. Precisa. Porque o fim do sucesso, ele termina em depressão, termina em demência, termina em angústia, termina em enfado, termina em estresse, termina em... Porque ser rico dá trabalho.
e o sucesso está muito ligado à riqueza, mas ser rico dá trabalho demais, você não tem ideia do quanto dá trabalho. O que lhe deixa satisfeito e que oportunidade está diante de você? Isso é tudo sobre propósito. Se fosse para gente falar aqui basicamente sobre propósito, esses tópicos você precisa responder, são perguntas que você precisa responder. O líder que Deus usa, ele tem um grande propósito na vida. Você tem um grande propósito na vida. Não pense que você não tem, não pense que teu propósito é ser cozinheiro em casa, que teu propósito é cuidar dos seus filhos. Não, 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 não. Isso aí é coisa óbvia. Isso não tem nada extraordinário nisso. Não que tenha demérito nisso, mas isso é natural. Isso é teu status natural, teu direito humano. Não, mas o meu sonho, minha visão, um dia eu perguntei para uma moça, falei, qual que é a visão de vida? Qual que é o teu sonho? Ela falou, casar. Eu falei, meu Deus, sério que é só isso? Não, mas você não acha, você acha pouco? Eu falei, não, só acho teu direito. Visão, a gente não pode reduzir um sonho a um direito de vida. Você pergunta, arquitetos culturais, alguém um dia estabeleceu uma tendência dizendo que o sonho de todo brasileiro é o quê? Casa própria. E aí quando eu olho isso eu falo assim, que tamanho de pobreza. Só um país mesmo para acreditar que o sonho de um cidadão é a própria casa. Porque de novo a gente reduz um sonho a um direito humano de existir. Ter uma casa própria devia ser um direito humano. Todo ser humano devia ter esse direito, e tá tudo certo se não tem. Mas sonho precisa ser algo tão grande que você precisa de Deus para realizar ele. Isso é o sonho. Então, discirna o que é uma meta de vida, o que é um alvo. O alvo é casar, o alvo é ter casa, o alvo é ter família, o alvo é ter meus filhos. E teu sonho? Pô, meu sonho termina em alguém. Teu alvo termina em você. Tua meta de vida termina em você. O sonho de vida precisa terminar em alguém. Precisa beneficiar um bairro, precisa beneficiar uma coletividade, precisa beneficiar um país, precisa beneficiar uma população. Um sonho precisa ser maior que você. Beleza? Tá todo mundo quieto aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, Aline Rakudits, cadê você, meu doce? Tcharam! Deixa eu comer uma soca aqui agora. Pegou aí? Tá tudo quieto porque a gente tá ouvindo, ué. Eu não consigo fazer eu não ficar tão branca assim. Só encostar em cima assim, o dedinho. Mas eu faço, ó. Devagar. Devagar. Também não foi. Será que é porque eu tô em cima do comentário? Meu doce. Conta pra gente. Fala um pouco dos teus desafios de liderança, como é que você foi entender e como que você começou a se mover nisso. Eu acho que pra mim liderança sempre foi muito... Você não quer desligar os comentários pra não ficar na minha cara aqui? Alô, Cutine, ela mandou te ignorar. Nada a ver. Não, é que pra mim liderança nunca foi um... Podem deixar comentário. Vocês podem deixar comentários nas perguntas, tá? Algumas pessoas já sabem disso. Aí, comentários coletivos, assim, de bem comum, eu comento aqui daí. Tô tentando escurecer minha tela aqui. Oh, hoje tem uma laranjinha aqui. Ai, não vou conseguir, amor. Vai ficar assim mesmo. Não consegue tocar assim no teu nariz? Aí. Mudou. Ó. Mudou. Eu tô mudando o filtro. Ó, o meu muda. Deu. Então, é que pra mim, vamos dizer assim, liderança pra mim não era um cargo, uma oportunidade que
vamos dizer, liderança não é como é que é? Um cargo vago, mas na verdade é uma necessidade que você enxerga, pelo menos assim que eu comecei a assumir algumas coisas e eu acabei sendo líder não porque eu decidi ser líder, mas porque eu precisava encabeçar uma ideia, né? Então as pessoas fogem muito de liderança até que elas encontrem uma causa onde elas percebem que se elas não se moverem naquela direção não vai acontecer nada, né? E eu acredito que essa é vamos dizer, a liderança pura, a liderança nata, onde existe um propósito de chegar a algum lugar e não existe uma carreira a ser alcançada, né? Não no ramo dos negócios, né? No ramo dos negócios, sei que até deveria ser assim também, né? Você está num cargo de liderança, não pelos tuas qualidades, mas na verdade porque você vai levar toda uma equipe a algum resultado, a algum lugar, né? Então eu sempre comecei a assumir as coisas muito cedo porque não tinha mais ninguém para fazer. E eu acho que isso é um grande êxito da igreja, é que forma pessoas líderes nessa forma. Acho que a gente estava conversando isso num culto lá na igreja, no cinema, na garagem, na house, que na verdade muito cedo, acho que o Léo estava comentando, muito cedo as pessoas enrolam cabo, começam a virar técnico de som cedo, começam a trabalhar com crianças, começam a trabalhar com instrumentos. Então a igreja, de certa forma, ela impulsiona as pessoas a tomarem a frente, a serem líderes em alguma área e até se sentirem importantes, né? Porque quando a gente tem uma comunidade pequena, as funções de liderança, mesmo sendo pequenas, aspas, como cuidar de uma projeção num domingo, elas acabam sendo vamos dizer, de eficácia, porque acaba tocando toda a comunidade. Então, toda a comunidade começa a enxergar naquela pessoa o valor que ela tem, as capacidades que ela tem. Então, a igreja, eu acredito que é um lugar muito bom para essa formação de líderes, né? Quando é saudável, né? Quando as pessoas elas têm a oportunidade de desenvolver os potenciais delas, né? Qual hoje é a tua maior dificuldade em liderança? A minha dificuldade de liderança é que eu sempre gostei de incentivar o líder. Por exemplo, eu gosto muito de ser a segunda pessoa ao lado de alguém que está liderando. Então, eu gosto de dar suporte, eu gosto de dar incentivo, eu gosto de impulsionar as pessoas. Então, quando eu me torno nessa posição de líder, eu começo a perceber que aquilo que eu quero fazer eu não consigo, porque agora a expectativa está sobre mim. Então, eu tenho que começar, eu preciso dar a primeira palavra, eu preciso pensar à frente, né? E eu sempre gostei muito de ser a segunda pessoa do lado de alguém que está à frente de algo, né? Então, para mim, esse é o desafio, porque eu não posso ficar daí na expectativa, né? Naquela segundinha, né? Você sempre pensa assim, se precisar eu tô aqui, daí eu vou fazer, se precisar... Eu sempre sou da pessoa assim, se precisar eu tô aqui. Mas a hora que você lidera alguma coisa, não é se precisar eu tô aqui, é assim, eu tô aqui, eu preciso estar aqui e é isso aí, né? Não tem o plano B, né? Ou não tem alguém que vai ser o step, né? O step para você, né? Uhum. Para as mulheres, eu percebo que existe um bloqueio maior na liderança, justamente porque culturalmente ela foi ensinada a se submeter. E aí no subconsciente chega para ela que se submeter significa ser liderada. Então, para as mulheres, eu percebo que não é natural elas liderarem. Só que, não sendo natural elas liderarem, isso explica por que do caos de muitos casamentos. Por que para as mulheres não é natural liderar? Isso explica porque muitas mulheres elas oprimem e na verdade elas são feministas ou elas caem para outro lado, elas vão do pêndulo, né? De um lado eu não lidero, do outro lado eu atropelo todo mundo que estiver na minha frente. Por quê? Porque agora eu vou liderar. Isso é muito perceptível numa cultura quadrangular. Na cultura quadrangular se percebe que a liderança das mulheres
elas não é só uma liderança que os homens lideraram e aí a igreja quadrangular ela veio e liderou junto. Não, não. Ela substituiu a liderança do homem em muitas realidades. E aí o desafio disso, na verdade, é saber como eu posso, na mesma hora que eu me submeto, eu lidero. Como? Só que isso é uma chave. Por quê? Deixa eu só contextualizar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Isso é liderança. Para você destruir uma casa, você precisa liderar. Toda casa destruída ela foi liderada por uma pessoa. Toda casa construída, estabelecida, edificada, ela foi liderada por uma pessoa. Então, o sucesso e o fracasso de uma casa estão principalmente no poder das mãos de uma mulher. E eu achei muito legal o que minha mãe falou ontem. Aí é interessante, né? Quando eu perguntei para minha mãe qual que é o sonho dela. E ela falou: meu sonho é fazer uma casa onde eu posso treinar as mulheres para serem mães e esposas de homens que a função, o ofício de trabalho exige muita ausência deles. Então, o militar ele passa dias fora, o médico passa dias fora, o pastor passa dias. Hã? Piloto. O piloto de avião passa dias fora. E o fato é que as mulheres específicas assim, que não convivem com seus maridos, elas não são nada ensinadas a como eu passo 8 horas, 12 horas por dia longe do meu marido. E aí a pergunta que elas se fazem, então, por que eu casei? E aí ela não foi conscientizada de que ela estava casando com um cara diferenciado, com um cara muito específico. Então, as mulheres elas precisam sim aprender a liderar. Liderar uma despensa de uma casa, liderar as finanças, liderar o horário, liderar as crianças, liderar o marido, liderar a empresa, a lojinha de roupa, liderar a venda porta a porta. É gestão. Liderança é gestão. E a maneira que eu vou aumentando minha liderança, eu vou aumentando o meu desafio de gestão. Né? Primeiro, a pessoa trabalha sozinha, depois ela trabalha em 2, depois ela trabalha em 4 e alguém precisa liderar esse grupo. Né? Então, eu percebo que as mulheres elas não se sentem, parece que no direito de liderança. Elas não se sentem no direito de liderar. E mulheres precisam sim liderar. Liderar, inclusive, homens. Não, eu acredito que uma das coisas que eu vejo quando a criação da mulher ela foi criada como uma auxiliadora. E auxiliadora significa socorro. Então, a mulher ela já tem dentro dela uma tendência de socorrer. E o socorrer é o quê? Quando você está liderando, dificilmente você pode ficar na função de socorrer alguém, porque você precisa impulsionar outras pessoas para alguma coisa. Então, na verdade, eu acho que essa essência não dá para tirar, não dá para querer agora colocar a mulher numa questão de liderança, ela perdendo esse instinto de socorro que ela tem. Mas, ao mesmo tempo, duas coisas. Eu acho que é importante saber no que ela deve liderar, né? Então, por exemplo, eu acho que muitas vezes nos casamentos não fica claro onde ela tem autonomia. E outra coisa Ai, agora fugiu. Eu acredito que as mulheres, elas não se sentem ouvidas no sentido de feedback masculino. Então, por exemplo, se fala X pessoa, todos ouvem. Se fala uma mulher, metade já está olhando no celular, sabe? Isso eu acho que em relação mais aos homens. Então, eu acredito, se existisse um feedback maior por parte dos homens, do valor do que está sendo dito, não o valor da mulher, não no dia das mães receber uma flor, não no dia da mulher receber sei lá, mas no sentido de feedback aonde a palavra da mulher consegue chegar, o que a palavra da mulher consegue gerar, eu acredito que elas falariam mais. Então, elas se sentem com menos voz, com menos potência de voz. E aí, quando você não se sente ouvido, você fala menos e você vai liderar menos, né? Então, se você
percebe que as tuas palavras são desprezíveis, por que você vai chegar a um outro nível de liderança, né? Porque se ninguém te ouve, ninguém te segue, no sentido de estar junto, né? Eu acredito que essa é uma das dificuldades que as mulheres têm, né? Você acha que liderança exige força? Não, liderança exige constância, estabilidade, exige maturidade. Mas a força, eu digo assim, é como se eu vejo as palavras das mulheres como se fosse aquela. Como é que se diz quando uma pedra é lançada, ela faz esse movimento aqui, assim, sabe? Ela, ela perde força conforme ela é dita, sabe? Então a mulher, ela é muito forte nas palavras para ela mesma, eu vejo assim. As palavras da mulher, ela é muito importante, mas como ela não, ela não consegue alcance das palavras, as palavras ficam muito para ela, porque ela valoriza as suas palavras. Isso geralmente é uma coisa em comum, né? Por exemplo, as palavras, elas são no mínimo importantes para mim. E aí a introversão, ela acontece nesse ponto, né? Legal. Você tá no 3G aí? Nem sei. Consegue colocar pra gente aí? Tá ruim. Mas isso, a minha pergunta eu fiz porque a liderança de mulher me lembra muito a relação do policial com o juiz, né? Os dois têm autoridade, só que um usa de força e outro usa de poder. Ah, agora seus olhos azuis apareceram para mim. Nossa, outra imagem. Então, às vezes eu percebo as mulheres liderando mais como polícia, entendeu? Indo para cima e fazendo força e tentando competir, tentando talvez se posicionar mais como na força do que na classe de um juiz, né? Qual que é a força de um juiz? É uma assinatura. E liderança, para mim, tem mais a ver com o poder de quem está assinando, de quem está falando, do que está sendo dito, do que de quem está executando. Então, à medida que eu faço mais força, à medida que eu demonstro menos autoridade. Né? Quando eu tenho pouca autoridade, eu preciso ir lá forçar, eu preciso coagir, eu preciso me posicionar, eu preciso, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado, porque nós mulheres, porque... E na verdade está tudo certo. Eu acredito que nós mulheres, está tudo certo exigir alguns direitos que foram furtados socialmente e culturalmente das mulheres. Mas eu acredito que mulheres elas precisam se despertar para elas liderarem, inclusive, sobre homens. Em ações, em expertises que elas carregam e que os homens precisam. Deixa eu fazer um comentário. Na verdade, eu não consigo fechar o comentário, talvez pode me ajudar. Mas o que eu sinto é o seguinte, eu sinto que à medida que a mulher ela dá essa autoridade ao homem, é à medida que o homem tem a capacidade de, vou dizer a palavra empoderar a mulher. Mas para mim parece uma troca, porque quando o homem usa muito do poder e percebe que a mulher fica com aquela cara de mosca, percebe assim, a mulher, tipo assim, se ela quiser, ela vai ignorar a autoridade que o homem tem. E ela Isso. automaticamente consegue anular dentro de casa, mesmo que o homem tenha poder e autoridade. Então, eu penso muito de como o pecado entrou no mundo, né? O pecado entrou no mundo porque uma mulher, ela foi lá, pegou o fruto que não era para pegar e ela ofereceu pro homem, né? E o homem, ele pegou aquilo que a mulher ofereceu. E beleza, é assim que aconteceu o negócio. Então, o que eu vejo assim, que a mulher ela teve parte na queda, ela teve uma importante parte na queda, e ao mesmo tempo, aquilo que ela conseguiu tirar do homem, ela consegue devolver para o homem também. Então, por exemplo, como é que eu vou dizer? Quando a mulher, o homem está querendo conquistar ela, né? O homem, na verdade, está indo atrás e tal. E a mulher, ela tem esse poder de reposicionar o homem no lugar de justiça que ele tem
ou deixar ele nesse mesma mentalidade de queda que ele tem, né? Então, no momento em que ela percebe vamos dizer, esse poder que ela tem, existe uma cooperação que existe, né? Porque se ao mesmo tempo o homem não validar a autoridade da mulher, que a mulher também tem, um vai sabotando o outro, né? E acontece que aí todo mundo sai perdendo, né? Então, por exemplo, eu percebi muita diferença quando você falava assim para mim, Aline, vai lá e faz aquilo. Aline, vai lá e faz aquilo. Vai lá, lidera. Vai lá, assume aquilo lá. Aquilo não muda nada, porque a mulher ela precisa ser empoderada para algo, sabe? Ela precisa ser validada para algo. Então, não é o homem chegar e ficar mostrando o que você devia fazer, onde você devia estar, olha o que você... Na verdade, é ele chegar até lá e vamos dizer, pelo aval dele, chegar até onde ele imagina que a mulher seja importante, sabe? Porque eu vejo que, ao mesmo tempo, o homem ele quer ver a mulher liderando, mas ele não quer fazer parte do processo para ela chegar nesse nível de liderança, sabe? Então, quando você, por exemplo, fala para a mulher, vai lá e prega, não muda nada. Agora, no momento em que o homem chega e ora pela mulher e fala assim, eu te abençoo, isso vai mudar isso, e chega no final do que a mulher fez, o homem chega e fala assim, olha, o que você falou mudou isso para mim, isso foi importante, esse feedback que, por exemplo, você começou a dar para mim, isso muda a maneira como a mulher se sente parte do todo, né? E não se sente descartável, por exemplo. Eu acho que a palavra correta é outorgar. Não é nem questão de empoderar, né? Empoderar fala da ausência de poder que a mulher tem, né? Não é que ela recebe poder, mas é que ela, na verdade, é chancelada para algumas coisas, né? Ela é comissionada para algumas coisas. Quais são hoje os teus desafios de liderança hoje na tua vida prática, pessoal? Meus desafios, eu até brinquei com uma amiga minha, Duda, ela faz planilhas, né? Planilhas para empresa, planilhas para organização. Eu falei, eu preciso de uma planilha para cuidar de filhos. E, na verdade, eu estava ouvindo até alguém falando esses dias sobre a rotina, né? Que, na verdade, a gente se prendeu muito que a rotina ela é eficaz, mas, às vezes, ao mesmo tempo, ela te prende, né? Então, o meu tipo de liderança, ele é basicamente entender com quem eu lido hoje, que são, em casa, 3 filhos, com temperamentos diferentes. E no meu processo de liderança é entender aonde, quando, por que é importante inserir alguma atividade, inserir algo na rotina. Eu também eu estou à frente de uma empresa junto com a minha família, então eu preciso, por exemplo, liderar nesse tempo de crise, né? Liderar como que a gente trabalha com descontos para as pessoas, que a gente precisa liberar descontos, então eu preciso estar pensando à frente o que é justo, o que não, como trabalhar com as pessoas nesse momento de crise, que a gente tem uma empresa que administra imóveis. Hoje eu estou à frente, junto com você, da Igreja no Cinema. E é engraçado, assim, é que para mim liderança não é eu estar à frente, liderança é onde eu sirvo, sabe? Então, quando você pensa em onde você está liderando, eu não consigo imaginar assim, onde você está à frente de algo, né? Para mim é tipo assim, onde que você está servindo, onde você está lavando o pé, onde que você está... basicamente, o DNA do cristão é serviço, né? Então, para mim, a palavra liderança tinha muito que ser trocada por serviço, o poder del serviço, que é o Projeto América, né, que a gente participou. Foi interessante. Hoje... Inclusive, foi isso que eu comecei introduzindo o pensamento de hoje, baseado que a ausência de líderes é fruto da nossa falta de ensino sobre coração de serviço. Quanto menos a gente é ensinado a servir, menos líderes a gente vai ter. Porque liderança e serviço não existe. Não existe liderança sem serviço.
É que na minha criação, por exemplo, a gente não foi ensinado a ter sucesso, siga na liderança, seja o primeiro e tal. Então eu sou muito apaixonada por, vamos dizer, por servir, por ser útil. Eu não sou ambicionada a ser líder, entendeu? A crachá. Isso. Teu valor não tá no crachá, né? Eu não gosto muito disso, na verdade. Eu acredito que para muitas pessoas que fogem desse tipo de título é porque eles não entenderam realmente que liderança é servir, né? Porque tem dois lados. Tem aqueles que têm a ambição de ser líder, de ter um cargo exponencial, e tem aquelas pessoas que não têm pavor de liderança, pavor de pegar no microfone, pavor, nunca vou, e se enchem de nunca vou, nunca vou. E aí Jesus está dizendo assim, não, peraí, é mais simples, né? Liderança é você servir, liderança é você só fazer aquilo que está na tua mão para fazer, não é toda essa expectativa de pompa que a gente tem hoje por causa de influenciadores, redes sociais e todo esse marketing que existe em volta da liderança, né? Que eu acredito que traz muito mais prejuízo do que benefício para o ser humano. Talvez para o contexto de comunidade, quando você é um influenciador e tem muitos seguidores, talvez você está ajudando muito as pessoas, mas eu acredito que existe muito ônus para quem está nessa posição. Porque você acaba... Eu estava pensando... Por que eu estava pensando isso? Eu não sei. Mas eu pensei assim que todo grande líder muito famoso no âmbito nacional, mundial, ele precisa ter uma comunidade pequena onde a grandeza dele se torna paradoxa, sabe? Parece que... por exemplo, se um grande líder exponencial como aquele que você falou que serviu os Estados Unidos... Vai cair a nossa live aqui. Vai cair? Vai cair, eu já volto, tá? Tá. Pessoal, só um minutinho. Estamos nos 20 últimos segundos restantes. A gente volta para a segunda parte, considerações finais hoje com o assunto de leadership,